Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Glória a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando com assim diz o Senhor, amém? Eu agradeço a Deus primeiramente, depois a cada pessoa que tem ouvido, compartilhado, aqueles que já se inscreveram no canal, quem não se inscreveu, inscreva, é só você tocar o sininho abaixo. E você vai estar ajudando esse canal a crescer, a ser monetizado, compartilhar com a palavra do Senhor. Porque aqui nós estamos para semear a palavra de Deus, né? E Deus dá semente para todo aquele que semeia. Às vezes você pensa, eu não sei falar, eu não sei, mas você compartilhando a palavra de Deus, você já está semeando, né? Toda vez que nós compartilhamos com o nosso próximo aquilo que faz bem a nós estamos amando, cumprindo com os mandamentos de Deus, que contra o amor, né, não tem nenhuma restrição, que tudo vai passar, mas o amor, ele vai prevalecer, o amor de Deus. Amém? Eu quero estar lendo no livro de João 16. Jesus disse, né, que ele ia para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Diz no versículo 13 assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Aqui está dizendo que quando vier o Espírito da verdade, o Espírito da verdade é o próprio Jesus. Porque ele diz aqui, na palavra, no livro de João também, no versículo 14, ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Amém? Glória a Deus. Né? Diz aqui, e disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia, glória a Deus. Esse nosso Deus é tremendo, né? Eu digo assim, que nem disse Felipe, né? Jesus disse para Felipe que está tanto tempo com ele ainda não o conhecia. E assim muitos de nós, né? Estamos em Cristo, recebemos Ele como único Senhor e Salvador e ainda não conhecemos. Então, precisamos nos despertar, porque o mundo jaz do maligno e no mundo não há verdade. E temos que despertar para conhecer essa verdade. A única verdade é a palavra de Deus. E a única pessoa que pode levar nós ao conhecimento do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus, porque eles são um só. Então, na época lá dos discípulos, o Espírito Santo, ele não habitava dentro do homem, né? Porque o próprio Jesus andava com os discípulos. Ele vivia ao lado, em volta, né? Mas hoje nós estamos numa nova aliança, onde que Cristo, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão,
deixarei o Consolador, né? O Espírito Santo, o qual vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo só vai guiar o homem dentro da palavra. Tudo aquilo que ele nos ensinar tem que estar de conformidade com a palavra de Deus. Porque o espírito do engano, ele também fala como se fosse Deus. E muitas vezes as pessoas estão seguindo o engano pensando que é Jesus, né? Mas ele é o inimigo das nossas almas. Por quê? A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela tem paz, ela tem gozo, ela tem alegria dentro de si. Não é uma alegria que vem por coisas, por circunstância. A Bíblia vai nos dizer que a alegria da salvação, Deus nos dá a alegria da salvação, nós temos que ter essa alegria de ser salvo, de estarmos nele e ele em nós. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, porque ele habita dentro de todo aquele que o recebe como seu único Senhor e Salvador. E obedece. Porque não adianta nada a pessoa conhecer a Bíblia inteira e se ela não obedecer. Porque o Satanás também conhece. Eu diria que ele conhece melhor do que qualquer homem na face da terra. Porque ele mesmo foi o único que viu Deus, né? Porque ele era o querubim, era o qual ele regia o louvor lá nos céus, né? Então ele é um dos anjos da classe mais elevada, né? E então ele conhece, só que ele conhece, mas não obedece. Ele conhece e estremece, mas não obedece. Então, o homem, quando ele conhece a palavra de Deus e ele não obedece, ele está na mesma posição do Satanás. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. E para nós obedecer, nós temos que renunciar à nossa vida, nós temos que renunciar à nossa vontade, nós temos que nascer de novo. Nós temos que ser nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e todas se fizeram novas. Então nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para que nós prossigamos na fé. Porque se nós começarmos a olhar em volta, nós vamos temer, igual Pedro, né, quando ele estava andando em cima das águas, e ele começou a olhar para os lados, ele começou a afundar. E a nossa caminhada também é assim. Estamos andando na fé, recebemos uma palavra de fé. Só que o inimigo, ele vai usar os adeptos dele para vir, para roubar a nossa fé. Porque tudo que ele faz é matar, roubar e destruir. E ele não suporta ver o ser humano se achegando a Deus, compreendendo as coisas de Deus, conhecendo o plano de Deus para a sua vida. Eu digo que nós temos que conhecer o plano de Deus para as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós conhecemos e entendermos o plano de Deus para nossas vidas, nós não vamos passar mais a olhar para a circunstância. Nós vamos viver da fé. Jesus disse: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer em mim. Então, quando o homem conhece e entende o plano da salvação para a sua vida, ele vai vencer. Porque fé não é um sentimento. Fé é uma ação, é uma decisão, né?
Você tem que se converter dos seus maus caminhos. Você tem que se voltar para Deus com todo o teu coração. Deixar de praticar aquilo que afasta de Deus, né? Deixar o pecado, confessar o teu pecado e deixar. Isso não é uma tarefa fácil para a nossa carne, porque a nossa carne ela gosta de se beneficiar, de se regozijar com os prazeres naturais, com os prazeres do mundo. Então, é um preço que nós temos que pagar, o preço da renúncia. E se não houver essa renúncia dentro do ser humano, não há salvação. Você pode professar uma fé, né? Você pode parecer que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa que se santifica. Tem pessoas que pregam bonito, falam, nossa, sua irmã é uma bênção. Só que se eu não viver aquilo que eu prego, para mim, não vai resolver nada. Eu posso levar milhares de pessoas ao céu, mas se eu não praticar aquilo que eu prego, eu estarei condenada, né? Porque Jesus disse que é aquele que os guarda, os mandamentos dele, aquele que obedece. E isso não é uma tarefa fácil, não. A salvação, ela é conquistada com peso de sangue. O preço que foi pago pela nossa salvação custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós compreendemos o plano da salvação, nós passamos a temer. Lá no livro do Eclesiastes, né, o Salomão escreveu, né, que ele viveu todas as coisas deste mundo. Ele foi o homem mais sábio, o homem mais rico, né? E ele experimentou de todas as coisas dessa vida. E daí, no final, a conclusão que ele chegou, que tudo é vaidade, né? E o fim de tudo, ele diz, o fim de tudo é temer a Deus. Então, se nós não temermos a Deus, de nada vai valer nós professar uma fé. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E hoje, eu tenho visto, eu creio que você também tem visto, as pessoas estão decepcionadas, tão tristes, desanimadas. Muitas vezes elas vão na igreja, elas saem mais vazias do que entrou. Porque a pessoa que está professando uma fé em cima do altar, ela não tem o Espírito Santo que vai consolar, que vai confortar, que vai guiar, né? Porque Jesus disse, abre a tua boca que eu te encherei. E se o Espírito Santo está dentro de nós, é Ele que vai professar as palavras. É Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos guiar. Então, toda vez que nós vamos aprender a conhecer a Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Porque é somente Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você vai ouvir uma palavra que a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, a palavra fica sem vida, né? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra, ela tem que ter vida. Ela tem que sair do papel, da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ela tem que se tornar viva e falar conosco. Porque Deus fala, Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra que fica aqui hoje para reflexão. Se você tem andado em lugares onde não tem edificado sua fé,
Fala com Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque Ele vai te ouvir. E Ele está contigo aí agora. E Ele fala ao teu coração agora. E Ele vai te guiar, Ele vai te ensinar em toda a verdade. Se você pecou, peça perdão, né? Peça perdão e confessa e deixa de praticar. Se esforça um pouquinho, renuncia aquilo que te dá prazer, se esforce em buscar a Deus. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, esse é o momento. Confessa Jesus na tua vida como teu Senhor e Salvador da tua alma. Fala, Jesus, entra no meu coração, perdoa meus pecados, sara minhas feridas. Escreva uma nova história para mim nesse dia. Né? Eu quero ser uma nova criatura, eu quero andar contigo. Eu não tenho prazer nas coisas deste mundo. Meu prazer está em te conhecer. Eu quero te conhecer e prosseguir te conhecendo. Porque o mundo é ilusão e passa, tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que fica para nós meditar, refletir nesse dia. Para que possamos nos voltar para Deus, porque é mais uma oportunidade que Ele está dando para mim e para você. Né? Todo dia é dia de nós se converter. Todo dia é dia de nós se voltarmos ao nosso Criador, ao nosso Deus tão grande, tão poderoso, que criou todas as coisas e que toda a natureza se prostra diante dele. E nós também temos que se prostrar, né? Derrubar o orgulho, a soberba, reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas e obedecer, né? Porque obedecer é temer, né? Temer é ter sabedoria, porque esse é o princípio da sabedoria, temer a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Fecha teus olhos. Querido Senhor, aqui estamos mais uma vez nessa rica oportunidade, Pai, nos colocamos diante de Ti, eu me coloco diante de Ti, Senhor, para buscar a Tua face, Tua presença e colocar essas vidas, ó Pai, que estão ouvindo, Pai, neste momento, aonde quer que essa palavra chega, que alcance os corações, ó Pai, que adentra dentro desses corações, no mais profundo, aonde habita a tristeza, aonde habita o pecado, aonde habita o engano, superabunda a tua graça. Porque quando tu chega, meu Deus, a salvação, que haja salvação nessa casa, que haja salvação nessa vida, Pai, nesse dia. Que pessoas venham se render aos teus pés, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra está sendo semeada. Então, que seja quebrada todas as cadeias do inferno sobre a vida desta pessoa que está ouvindo esta palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Deus desse século que cega o entendimento dos incrédulos, que caia por terra, que não tenha mais força sobre essas vidas. Em nome de Jesus, eu ordeno a todo espírito imundo das trevas que tem prendido essa pessoa de volta para o abismo novamente. Em nome do Senhor Jesus, e eu resgato cada alma, cada vida, meu Deus, e trago cativo cada pensamento à obediência a Cristo, meu Deus, e coloco cada vida na tua presença, meu Deus, para que tu venha, Senhor, fazer morada na vida dessa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, amados? Que Deus esteja abençoando a sua vida.